É um prazer estar aqui, nesse setembro floral, cercada de colegas e pessoas interessadas, e até com compromisso, né, de levar a informação da natureza para os humanos, criando essa ponte tão importante para que possa aumentar a consciência de cuidar do meio ambiente e a evolução da raça humana e do planeta Terra. Nós somos Antonieta Connell, Ana Vidal, sintonizadoras do sistema Dragon Light. O sistema Dragon Light começou na Irlanda, com a Antoniette, e andou por bastante lugares do mundo até chegar no Brasil. E chegou, como a maioria das pessoas que estão assistindo, através de um sonho, através de um recado, que era necessário a gente fazer ciências de dragões. Se você pensar que isso foi há quase 20 anos atrás, ninguém falava de dragões, dragões era tabu, e receber uma missão desse calibre não foi fácil. Mas seguimos em frente, e cada vez que a gente pensava ou em desistir ou abandonar, eles pegavam, botavam a gente em pé e a gente seguiu até hoje. E quando eles chegaram, a mensagem que eles falaram para mim sobre os campos de consciência, né? Ele está usando o campus de consciência da tabela periódica. E os dragões estão usando eles são engenheiros que usam essas vibrações para ajudar o crescimento da humanidade, crescimento, desenvolvimento. E uma das primeiras coisas, eles falaram sobre a conexão. E nós mesmo temos conexão com Deus, com Terra, sendo Terra, e o projeto deles. E eles falaram, não precisa mais uma coisa dentro do nós e a conexão. E a energia, ele está mandando para nós, e as vibrações, está ajudando nossa própria conexão com luz, com a fonte original da criação, e com o coração do Gaia, o centro do esse planeta, que está ajudando nós a atingir o nível de manifestação, co-criação, para manifestar nossos desejos, nossos precisos, falando? Não sei o que é isso. Coisas que nós precisamos. Precisamos. Desse lado, e ele está trabalhando conosco com muita alegria. Eles falaram, a energia da alegria, a energia mais elevada nós temos nesse planeta. E para ajudar a sair desse padrão velho do sofrimento, vitimização, tudo isso, brigando, tudo. E começa a tomar responsabilidade para nossa própria vibração. E como isso funcionar? A cada uma de nós está criando a vibração da cocriação e do coletivo. E o mais nós levantar nossa vibração, o mais o coletivo vai subir, o mais as energias dos nossos líderes vai melhorar, ou eles vão sair e o outro entrar com uma vibração melhor para o planeta e para a humanidade. E esse o jeito de essências do Dragon está trabalhando, ajudando nós com cada pequena coisa que está dentro ou fora que nós precisamos lidar no nosso dia a dia aqui no planeta Terra. Os dragões chegaram com uma missão, que era limpeza, empoderamento e cocriação. E para poder chegar, cumprir esse objetivo que a gente precisou assumir, né? Só as essências não eram suficientes. Então, por isso que a gente até chamou essa palestra da rede de apoio dos dragões. Porque foi necessário começar a ensinar as pessoas
Primeiro sobre limpeza, que é o módulo turquesa, que a gente chama, nós criamos umas mandalas, e no módulo turquesa, cada pessoa começa a aprender a limpeza e o processo de cura da criança interna. E a criança ferida, a criança que passou por alguma coisa, por menor que seja, mas que moldou o caminho por onde como ela se relaciona com o mundo. Eu falo por menor que seja, porque em geral as pessoas falam muito dos grandes traumas, mas a nossa vida é cheia de trauminhas, e os trauminhas que alimentam as crenças, os trauminhas que não dão medo. Então, na mesa turquesa, a gente começa a desfazer começa a curar essa criança, desfazer algumas crenças e aprender sobre limpeza. Na sequência, a gente tem a mesa violeta, e na violeta é quando realmente começa o processo de empoderamento mesmo. Porque os dragões, a gente acredita que nós somos a única egrégora que lida com energias muito pesadas. O lado sombra, né, das nossas vidas, o lado que normalmente não entra. Né? Uma coisa que todo mundo conhece, mas ninguém acha que ela mesma consegue resolver essas questões. E a gente está falando, por exemplo, de interferências, ataques psíquicos, magias, obsessores. E como que você, uma simples pessoa, pode lidar com tudo isso? É possível. Quando você está dentro de uma egrégora que consegue te apoiar para se libertar de tudo isso. E com isso, você vai limpando medos, né? A cada dia você vai ficando mais corajosa, porque você sabe que se você sentir uma energia estranha no ambiente, você chama dragão copper, dragão chrome, da proteção, da negociação, e a gente começa a assumir o lugar do piloto, né? A gente não é mais passageiro na nossa vida, a gente começa a ser piloto. E nessa mesa violeta, a gente dá uma egrégora, a gente conecta a pessoa com uma egrégora que vai ajudá-la em todos esses trabalhos que ela proporcionar para os seus clientes, para a sua família e etc. Então a pessoa já não está sozinha, ela está acompanhada, dragam acompanhado. Na sequência a gente vai para a mesa dourada, e na mesa dourada a gente entra nas patologias da alma, sobre as dores, sobre as disfunções que acontecem a nível de alma. Exploramos bastante esse assunto, e tratamos também do que acontece no processo de encarnação, os traumas também do processo de encarnação. A mesa dourada é um desafio para a maioria das pessoas, porque não dá mais para você falar uma coisa e ser outra. Você tem que fazer as duas coisas, você tem que se tornar aquilo que você acredita. E nem todo mundo segura essa responsabilidade, né? Todo mundo tem, às vezes, tem um discurso e faz outra coisa por trás. Não dá. Você se torna. Então aqui a gente tem quase uma divisão onde algumas pessoas param nos estudos e vêm retomar mais tarde quando estão prontas para esse crescimento. Vai acontecer no nível da pessoa, não é no nível da mesa. Você fazer os seus próprios passos. Na dourada a gente começa a perceber que a gente não é mais só o corpo físico e que é necessário aprender cuidados para lidar com a expansão da consciência. Aí temos a mesa cobalto. Na mesa cobalto, a gente começa a lidar efetivamente com a multidimensionalidade do ser. O seu ser em outras dimensões, o seu ser que está no futuro, no passado, vidas paralelas. Como é que a gente cuida desse seu ser? A gente fala das leis universais e como é que a gente começa a navegar nessa percepção ampliada. Daí nós vamos para a mesa burgundi, e na mesa burgundi a gente começa a lidar com os nossos ancestrais, com a nossa história. E não só isso, a gente assume a responsabilidade pelo que eles fizeram, pelos danos que eles fizeram com relação à família, na humanidade e do planeta. Não é só danos, eles trouxeram muitas coisas legais também, muitos dons, muitas coisas que a gente conecta. Vamos supor que você está precisando de coragem, e aí você vem de 3 gerações de gente muito medrosa, mas tem lá um trisavô que era extremamente corajoso,
E é possível puxar a vibração para que você seja o pioneiro, desbravador desse seu bisavô, né? E a gente percebe que isso também pode acontecer a nível físico, porque às vezes você pode apresentar algum sintoma, mas na sua linha, na sua árvore genealógica, tem em algum canto um ancestral saudável. E da mesma maneira você pode puxar o fio e trazer para o aqui e agora, para que essa geração que vem vindo seja mais saudável, mais resolvida e com menos carga, menos peso. E a outra coisa importante que surgiu com a mesa Burgundy foi a escola do karma. Porque numa conversa com os dragões, a gente conversou e falou, olha, não dá mais para ficar vindo vida após vida, fazendo os mesmos erros, ninguém aprende. Tem que ter um jeito mais rápido de lidar com isso, para a ficha cair, para a gente fazer outros erros, né? Não a mesma coisa. Não dá para ficar repetindo. Não. E aí eles fundaram em outra dimensão a escola do karma, onde durante o sono você vai aprender para poder sair desse looping de mesmos erros, né? E a partir da escola do karma, outros cursos em outras dimensões foram surgindo para que as pessoas usassem o período do sono para aprender, para poder resolver as questões de humanos com a natureza, com o meio ambiente, e para que a gente possa evoluir como raça, não mais só como pessoa, mas como a raça humana. Aí chegamos na mesa verde, uma das mais famosas que a gente tem, que é a mesa teoricamente, da saúde. A mesa da saúde. Saúde física, saúde do corpo. E com mesa verde nós investigar todos os tipos de doenças que nós está carregando em nossas DNA, e no físico mesmo. Todo mundo tem sintoma de uma coisa ou outra, né? E vamos, com essa mesa, investigar onde comecei, como lidar com qual tipo do tratamento. Ele até indicar vai no médico mesmo, fazer exames, ou fazer uma acupuntura, fazer uma outra coisa, né? Ele está super, super, super apontada para ajudar cada pessoa. E a cada cliente que faz uma mesa desse sai com muitas informações do físico mesmo. E na mesa verde a gente entende que nós somos o ser humano árvore, né? Cada um de nós é uma árvore ambulante, onde a gente precisa ter consciência, se você pensar no topo, nas folhas, nos galhos, que seriam os sintomas. Como é que até vale uma meditação para você fazer depois? Se imagina como uma árvore e vê como é que estão os seus galhos. Eles podem estar reluzentes, fortes, ou eles podem estar michurucos, faltando seco. No tronco da árvore a gente tem os nossos sistemas, o nosso sistema endócrino, circulatório, respiratório, reprodutor, imunológico e tal. Está no tronco. Mas aonde a gente precisa investigar mais são as raízes. E nas raízes é aonde tem se as raízes não estão saudáveis, é o início de algum processo de doença. Então, com a mesa, a gente vai investigar como é que estão as raízes, né? O que está lá dentro, a gente investiga, a gente fica doente por muitas e muitas coisas. A gente pode ficar doente por causa de uma coisa horrível que aconteceu na nossa vida, machucou o coração fica dolorido. A gente pode ficar doente porque a gente fica morrendo de medo que alguma coisa aconteça, pega os rins. Mas o que a gente aprendeu com a mesa verde foi, não sei se vocês já pensaram sobre isso, vocês já pensaram, por exemplo, qual é o impacto do sistema financeiro na sua saúde? E aí quais são os órgãos que são afetados, qual é o sistema que é afetado? E como que a gente pode lidar com isso? E eu acho que a gente esqueceu de falar que cada uma dessas mesas vem um kit de essências para apoiar os processos que cada uma dessas mesas trazem. E eu falei o sistema financeiro, mas existem outras questões mundiais que podem afetar no seu corpo físico. Então, a gente trabalha com tudo isso nessa mesa. E, por último, a nossa missão termina na Nova Terra e no Novo Humano, que nós entregamos esse curso em fevereiro desse ano.
E o que nós aprendemos com esse curso foi extremamente genial, porque a gente passou pela limpeza, a gente passou pelo empoderamento. E quando você chega na mesa da nova terra, você está no universo, não é mais cocriação, é a criação. É aonde a gente começa a ver que espiritualidade, física, quântica se misturam, se fundem. E os dogmas caem por terra e a gente compreende que nós somos os criadores de tudo. Não só compreende, como essa mesa traz ferramentas para que você continue criando e cada vez de maneira mais efetiva. E esse também, a conexão do nosso eu superior fica muito mais forte. E nosso fiapo do Deus que está dentro de nós começa a crescer. E dá para ver como a mesa Nova Terra, seu crescimento e a integração do eu superior com o eu humano. E várias falsas histórias, né, que nós fomos alimentados ao longo dos anos para que a gente não descobrisse, né, esse nosso potencial que está em cada ser humano, não é só em algumas pessoas especiais, está dentro de todos nós. O que daria para fazer se a gente estivesse unido na construção de um projeto bem legal, assim como estão todas vocês que estão aqui no Setembro Floral. A cada flor, a cada planta, a cada essência está ajudando a melhorar a vibração da terra, vibração das pessoas que estão usando. E isso é muito, muito, muito importante para nós. E levarmos o coletivo, né? Levar para o coletivo começa a melhorar o mundo inteiro. Não só o nosso mundo ao redor começa a melhorar com todas essas essências. Bom, aí a gente descobriu, isso aqui é para as pessoas que gostariam de fazer uma jornada interna, pessoas que querem se tornar terapeuta dragons, mas tem uma opção de gente que não quer fazer nada disso. Então, como é que a gente conversa com essas pessoas, trazendo o acesso delas a todo esse Dragon universo? E foi assim que surgiu o oráculo da energia dos dragões. E foi bem legal de fazer, porque a gente fez realmente em parceria de todos os dragões, desde eles escolhendo aonde iam ser pintados, retratados, se iam estar voando, se iam estar em cima da pedra, se estava no gelo, se estava em cima do vulcão. E cada carta foi imbuída, literalmente foi consagrada, cada um deles passou, para que quando a pessoa segurasse a energia, a carta, ela sentisse exatamente a energia do dragão trabalhando com ele. Então, esse foi um oráculo, onde você faz uma pergunta, qual é o dragão que pode me ajudar com esse problema que eu estou tendo na empresa, com essa questão de família, com essa questão de saúde, e aí a gente embaralha, como todo bom oráculo, pega uma carta, conecta com o dragão, respira, e aí você tem se fosse um guia para te ajudar a resolver essa questão. Aí tem os babies também, que ajudam nós a curar a nossa criança interior, né? E os feridos nós temos no lado por dentro, que realmente está dolorido, né? E os babies entram com muita alegria, com muito amor para nós, para ajudar nós a acordar dessas vibrações dentro de nós mesmos. E os babies, tem baby índigo, eu sei o que quero. Ao contrário, assim você mostra o dragãozinho. Eu mostro o dragãozinho. Começa a alinhar, o que eu preciso, o que eu quero realmente. Quais são os bloqueios ou crenças que eu tenho que me bloqueiam manifestando as coisas que eu quero. Eles ajudam a ver esse tipo de trabalho, para dentro e para fora. Então, os babies, eles vêm, a carta, né, vem fortalecer a nossa criança interna, mas vem trabalhar com as crianças. As crianças têm questões, a criança tem dúvida, as crianças gostam de brincar com as cartas, as cartinhas. Tem gente que compra 2 porque faz jogo da memória com os dragõezinhos virados para baixo, ou entre 2 irmãs, uma pega para a outra e por aí vai. Mas é uma essência também que foi feita em cocriação com eles, junto com uma artista que trabalha com dragões. E ela conta que enquanto ela pintava, ela escutava os dragõezinhos falando assim:
vai mais forte, pinta mais forte, vira para a direita, sobe agora o pincel. Então, tudo, você pode imaginar o trabalho divertido, foi muito divertido que foi fazer tanto um quanto fazer o outro. E nesse processo Céu-Terra, que é o nosso projeto dos dragões, é o projeto Céu na Terra, a gente precisou, e a gente trabalha com os elementais. A gente trabalha muito, há muitos anos, de maneira bem em cooperação com o reino dos elementais. Então, uma vez por mês, a gente tem um ritual da prosperidade. E antes do ritual da prosperidade, tem uma reunião entre os elementais, dragões e humanos, para ver quais as questões planetárias que a gente vai trazer no ritual. Então, vale a pena, se você tiver curiosidade, entrar no site e ver o que cada um deles faz em particular. E nós aprendemos também com eles como eles podem nos ajudar a cuidar da saúde, que a gente aprendeu agora na mesa verde, na atualização da mesa verde. Eles têm coisas bastante relevantes e importantes para melhorar o nosso bem-estar. Por acaso, eu vou mostrar os centauros. Os centauros vêm trabalhar os músculos, vêm trabalhar a elasticidade e a reparação dos músculos. E não haveria dragões se não houvessem as árvores. As árvores nos ajudaram a puxar a energia dos dragões e ancorarem aqui na Terra. E temos aqui alguns exemplos que a gente trouxe: a mangueira, a seringueira, eucalipto. O ginkgo biloba ajuda a circulação, né? E ele ajuda a memória. E essa coisa que muitas pessoas estão precisando. Quando toda essa informação está caindo em cima de nós todo dia, precisa filtrar, né? E coisas eu posso lembrar, coisas eu não precisa. O ginkgo ajuda essa circulação dos energias e das informações. E aí a gente tem a linha de ambientes, que a gente só trouxe uma das essências, porque hoje em dia não dá mais para você só trabalhar a pessoa sem trabalhar o ambiente onde ela mora. Porque a pessoa pode estar inteira, lindona, depois de uma consulta, mas se ela vai para casa, onde o ambiente está pesado, está interferindo na energia dela, o trabalho lindo que a gente faz em poucos dias, então precisa cuidar do entorno para que esse trabalho possa durar mais tempo. Tem a linha do SOS, do Primeiros Socorros também, que ajuda no dia a dia, nas coisas que estão acontecendo, cada minuto tem uma coisa mudando. E tem a linha do Primeiros Socorros que ajuda com isso. E a essência principal dos Primeiros Socorros é o SOS, que ajuda muito rápido a pessoa se recuperar. É uma essência que foi para o SUS de Amparo, ela foi para o Sul, no desastre que a gente teve ano passado, continua no SUS do Rio Grande do Sul. Mas quando a gente tem um trauma e tem um susto, nós temos vários corpos que estão alinhados. Quando existe um trauma, um susto, um roubo, um sequestro, os corpos fazem isso. Por exemplo, se você é atropelado, um corpo mental vai parar do outro lado da rua, o corpo emocional no outro quarteirão. E o que faz o SOS? Ele pega todos esses corpos e traz, em questão de segundos, ele alinha. E a pessoa volta a si, ela nem percebe que ela estava fora. Eu falo, assim, em 5 minutos a pessoa já está conversando com você. É impressionante. E acho que é isso, né? É isso. Tem a linha do coaching também, para as pessoas que não querem virar um terapeuta, que só quer trabalhar com eles mesmos. E está muito interessante essa. Temos livros e temos aqui onde a gente está falando um sítio que está inteiro programado para a gente poder continuar trabalhando com a natureza, com as árvores, com os gnomos, nos nossos cursos e nas nossas palestras que a gente fala para todos vocês. Tem uma egregorazinha aqui fazendo nesse minuto. E a gente gostaria de terminar com a nossa essência, que tem a maior vibração, que é nada mais, nada menos do que a essência da alegria. Então, para todos que estão nos assistindo, vai aqui muita alegria. Muita alegria. Em tudo
na vida, e podem falar o que quiser, mas o nosso trabalho, de vocês e o nosso, é muito divertido. Então, como diria na Irlanda, até que os nossos caminhos se cruzem novamente, que Deus e a Mãe Natureza cuide de vocês na palma das suas mãos.